live da manhã. O tema de hoje é comportamento de compra. Às vezes a gente fica muito bravo com o nosso potencial cliente que deixa a gente falando, que pergunta preço e vai embora, que não compra, mas muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Muitas vezes a gente entra numa loja e não compra também. Muitas vezes a gente pergunta o preço para alguém aqui só para querer saber. Então é muito importante a gente pensar nisso daqui que eu vou falar para você hoje. Aquilo que o seu cliente faz com você, aquilo que o seu potencial cliente faz com você, muitas vezes você faz também. Por isso que é importante você começar a observar. Isso aqui é um ótimo exercício para empreendedora, para empreendedor. É começar a observar como que você compra, como que você age quando você está comprando, quando você está do lado do cliente. Isso aqui muda muita coisa. Nossa, eu percebi que eu tô sem lente de contato agora. Que vocês começaram a entrar, eu comecei a não enxergar. Ó, vamos lá. Tem pessoas que falam muito dessa questão de não, você tem que se valorizar, você tem que cobrar o preço, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes são as primeiras pessoas a ficar chorando desconto pro fornecedor. Acontece. Acontece bastante, inclusive, viu? Tem muita gente que fica, pô, caramba, eu respondi aqui, a pessoa nem me dá um muito obrigado. Às vezes essa pessoa é a pessoa que não dá um muito obrigado também. Ah, mas eu sou educada, tal, tudo bem, beleza. Você não é um espelho idêntico a essas pessoas que estão te chamando. Mas começa a identificar outras coisas que acontecem. Quantas vezes você vai numa loja e aí você quer só olhar? Quantas vezes você foge do vendedor? Quantas vezes a pessoa tá te mandando mensagem e você tá ignorando? Às vezes você não visualiza. Acontece, não acontece? Tipo, é uma coisa que você não quer comprar. Não quer mais comprar, né? Você viu o preço e não quer. Acontece muito de você ver o preço e você não responder mais. Qual que é o grande ponto aqui? O grande ponto é você começar a entender isso, entender esses comportamentos, porque aí quando você estiver vendendo, você consegue não levar para o pessoal de uma maneira muito mais fácil. Na real, o ideal é você treinar para não levar nada para o pessoal, absolutamente nada. Porque o que as pessoas fazem com você é tarefa delas. Você não tem que ficar levando para o pessoal nada. Você tem que se preocupar com você, com aquilo que, com o seu comportamento. Você não tem que ficar esperando nada de ninguém. Isso aqui torna a vida muito leve, inclusive. Ninguém te deve nada, ninguém tem obrigação de te amar, ninguém tem obrigação de fazer nada por você, ninguém tem obrigação de te tratar bem, ninguém tem obrigação de nada. Isso aí é um problema da pessoa com ela mesma. Como assim ninguém tem obrigação de me tratar bem? Existem valores éticos, mas e se ela não estiver te tratando bem? Isso vai atrapalhar a tua vida? A partir do momento que isso está atrapalhando a tua vida, você não é líder da tua vida. Você é escrava da situação. As pessoas conseguem controlar a tua felicidade. E você quer que as pessoas controlem a tua felicidade? Na minha opinião, a única pessoa que pode controlar a minha felicidade, a minha vida, tem que ser eu mesmo. Para que isso aconteça, eu tenho que parar de me importar com aquilo que as pessoas fazem, com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas sentem. Literalmente. Nossa, Humberto, mas isso é desumano. Não é que é desumano. A gente tem uma necessidade, sim, de se sentir amado. A gente tem uma necessidade, sim, de várias coisas. É natural do ser humano. Só que o que, que acontece? Se você fica esperando coisas dos outros, coisas das outras pessoas, a pessoa começa a ter um domínio na tua vida. E aí existe uma questão. Existem pessoas que vão ter um certo domínio na tua vida. Por exemplo, teu esposo, teus filhos, vai ter uma questão com seus pais. Só que qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, independente deles serem pessoas mais próximas, eles são as pessoas que vão conseguir entrar mais dentro de você, digamos assim. Agora, se você coloca esse poder para um cliente, se você coloca esse poder para uma pessoa que você nem conhece, para uma pessoa que perguntou o preço, você vai ficar levando um monte de coisa pro pessoal o tempo inteiro. E quando você leva um monte de coisa pro pessoal o tempo inteiro, você começa a desanimar de vender. Você começa a desanimar de falar o preço. Você começa a ficar desanimado de postar. Você começa a ficar bravo com a sua profissão. Aí, principalmente quando a maré tá baixa, aí pronto. Acaba com a tua energia, acaba com a tua força. Então, primeiro ponto, não leva as coisas pro pessoal. Segundo ponto, começa a observar como que você se comporta. Que vai ser um pouco mais leve.
Você vai tender a perdoar mais. Você vai tender a entender, tipo, nossa, eu sou exatamente desse jeito. Você vai ver que no fundo, às vezes você é exatamente desse jeito. Eu conheço várias pessoas aqui que reclamam quando a cliente desmarca, mas são pessoas que ficam desmarcando. São pessoas que não têm compromisso com o horário da outra pessoa. Acontece. Acontece. Às vezes eu tô falando diretamente com você, às vezes não. Às vezes você é uma pessoa super certa com isso. Mas talvez você tenha falhas em outras coisas. É importante observar isso. Porque observando isso, você sabe o que falar para essa pessoa. Você sabe se você deve insistir ou não. Por exemplo, antigamente, bastante tempo atrás mesmo, eu, eu não mandava mensagem para quem me deixava no vácuo. Isso aqui é necessidade de aprovação, sabia? Isso aqui é falta de segurança. Ah, por quê? Porque não tem problema nenhum você mandar mensagem para uma pessoa que te deixou no vácuo. Às vezes a pessoa estava ocupada. Às vezes a pessoa estava fazendo outra coisa. Às vezes ela estava pensando na resposta que ela ia te dar. Ela esqueceu, ela adormeceu com o celular. Nossa, tanta coisa que pode ter acontecido. Às vezes o filho dela visualizou. Quando você começa a observar o que acontece com você, pô, quem nunca adormeceu para responder uma mensagem? Quem nunca ficou pensando em responder uma mensagem e acabou não respondendo? Quem nunca estava no trabalho, visualizou uma mensagem e falou, ah, daqui a pouco eu respondo e esse daqui a pouco não chegou? Você tá entendendo? Quando você começa a entender isso, parar de levar pro pessoal e começar a entender o lado do outro, você começa a abrir margem para coisas que você não fazia por causa de puro ego. Não há mal nenhum em você mandar uma mensagem. Oi, tudo bem? Você ouviu meu áudio? Oi, tudo bem? Você viu minha mensagem? Cara, eu tenho uma regra que eu insisto umas 3 vezes. Entendeu? Porque às vezes, e isso funciona, tá? Às vezes você fecha uma venda, às vezes você fecha um negócio, às vezes você entra no coração da pessoa, mesmo depois de insistir. A questão é o seguinte, você pensar que você está fazendo o seu trabalho, você pensar que você está fazendo o seu melhor, você pensar que a sua missão é fazer aquilo. A tua missão é trazer as pessoas para dentro. A sua missão é ajudar as pessoas. Porque antes dela fazer o cabelo com você, antes dela fazer massagem com você, antes dela fazer um procedimento com você. Bom dia, Dila. Suelane, muito bom dia. Tô olhando assim porque eu esqueci de pôr lente hoje. Eu só tô percebendo agora. Então, assim, antes dela fazer o procedimento com você, ela é, digamos que, menos feliz na vida dela, ela é menos completa na vida dela, não é? Porque o seu procedimento, o que você faz, o seu trabalho, o produto que você vende, vai deixar essa pessoa mais bonita, vai deixar essa pessoa mais completa, vai deixar essa pessoa em um estado melhor, não vai? Então, é isso. Ela precisa de você, muito mais do que o valor que ela vai pagar. Isso aqui é uma coisa que é para você levar para a vida também. Aquilo que a sua cliente paga vale muito mais aquele serviço do que o que ela paga. O valor que ela paga é muito mais baixo do que a transformação que ela vai levar para a vida dela, seja uma dor que você resolveu, seja deixar ela mais bonita, seja um cabelo que vai chamar atenção numa reunião. O valor que ela paga é sempre mais barato do que todo o benefício que ela vai trazer. Você entendendo disso, cara, às vezes é importante você dar uma insistida. Às vezes é importante você chamar. Às vezes é importante você entender. Às vezes a pessoa fala, eu vou ver depois. Quando a pessoa fala que vai ver depois, ela tá fugindo. O que você pode perguntar para ela? Não, tudo bem. Uma pergunta para você. O que está te impedindo de fechar hoje? Isso aqui é uma pergunta mágica, maravilhosa. Não, tudo bem, não tem problema. Você pode pensar. Eu só quero saber uma coisa. O que está te impedindo de fechar hoje? Às vezes a pessoa vai falar que é cartão de crédito. Às vezes a pessoa vai falar que é falta de limite. Às vezes a pessoa vai falar um monte de coisa. E de repente são coisas que você tem a condição de pagamento para ela. Você consegue resolver para ela. Você pode falar, não, deixa um sinal, no dia você paga. Ou uma outra coisa, ou oferecer um outro serviço. Ou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar marcado mais para frente. Então, para tal dia, você deixa um sinal. Você consegue resolver, você consegue reverter. Entendendo. Ou às vezes é um medo. Ela fala, na verdade eu tô com medo de fazer, porque eu acho que vai ficar escuro. Sobrancelha, por exemplo. Olha, na verdade eu tô indecisa se eu vou fazer esse cabelo ou não. Aí você tem a oportunidade. Não, calma aí então. Vamos conversar. Aí você manda uma foto de um cabelo de uma pessoa que tem mais ou menos uma etnia parecida com ela, um tom de pele parecido. Olha só. Ou então você vai conversando com ela. O que você espera? O que você tem medo? Aí você vai entendendo os medos dela.
cara, fica fácil. A pessoa cria afinidade com você, no sentido de, nossa, ela é legal pra caramba. Eu vou agendar, ela sente confiança. Agora, se você não tivesse perguntado o que está te impedindo de fechar hoje, essa conversa nunca existiria. Essa conversa nunca existindo, olha o tanto de venda que você está perdendo. Dicas valiosas, viu? Eu tenho dificuldade de responder às pessoas. Você tem que responder às pessoas como se elas fossem suas amigas, Suelane. Imagina que você está conversando com amigas. Responde dessa forma. Vai chegar um certo momento que você vai crescer na sua carreira ao ponto de você ter uma secretária para fazer isso para você. Só que, para treinar uma secretária, você tem que estar boa nisso. Isso daqui é uma das habilidades mais importantes da sua carreira. Mais importantes. Tá? Então trabalhe em cima disso. Inclusive me manda um direct lá depois, Celane, que eu vou te indicar uma coisa para você, tá bom? Pense que a venda é uma das coisas mais importantes. O seu negócio ele só respira se você estiver vendendo. O seu negócio só prospera se você estiver vendendo. Você só consegue entregar a sua missão para o mundo se você estiver vendendo. Logo, se você não estiver vendendo, você está colocando em jogo tudo. Você está colocando em jogo as suas transformações. Você está colocando em jogo o seu propósito. Você está colocando em jogo a transformação na vida dessas pessoas que não vai acontecer. É um egoísmo muito grande você fugir da venda. Agora vamos colocar a raiz da coisa. Não é nem o foco aqui, o objetivo é comportamento de compra, mas vamos dar uma pitada de alguma coisa. Por que você está fugindo de vender? Porque você está com medo de ser rejeitada. Porque você está com medo de ser abandonada. Geralmente a pessoa que está com medo de vender, ela está com medo de tomar um não. Ela tomou muitos nãos da vida, muitas vezes ela se sentiu abandonada pelo pai, pela mãe, por pessoas na vida dela. Ela lidou com o abandono algumas vezes na vida. E ela tem medo disso. É aquele negócio de não se sentir amada, não sentir que ela tinha atenção. Aí toda vez que você vai vender e você toma um não, aquele não dói. Você não quer ser abandonada. Você está no seu negócio, pô, você quer se sentir importante. E toda vez que uma pessoa te diz não, você não está sendo importante. Tem um apego emocional, tem um bloqueio muito forte aqui. E aí você tem dificuldade de venda. Você tem dificuldade de fazer isso. Só que eu vou te falar uma coisa. Vender é muito mais sobre tomar não do que tomar sim. A conta é essa. Se você falar com 5 pessoas por dia e a cada 5 você fechar uma venda, você vai tomar 4 não. Tá tudo bem. Mas se você fechar uma venda por dia, a tua vida muda. Dependendo do que você fizer, a tua vida muda. Se você faz micropigmentação, cobra R$ 500, uma venda por dia, 20 dias trabalhados, a gente está falando de R$ 10.000. Uma venda por dia. Ah, mas com 5 eu não consigo fechar uma. Então vamos falar com 10. Você vai tomar 9 não, você vai tomar um sim. Muda a tua vida. Muda completamente a tua vida. Ah, mas a cada 20. Então vamos falar com 20 para fechar uma. Botar anúncio para rodar, para fazer mais pessoas entrarem em contato com você. É assim que funciona. Você vai tomar mais nãos do que sims. Agora, se você ficar apegada nos nãos, você não prospera. Na real, você tem que colher os nãos. É muito importante colher os nãos. Acho que vale a pena fazer uma live amanhã sobre colher nãos. É valioso. Então, assim, para de levar para o pessoal. Começa a identificar como você se comporta como cliente. Começa a observar os seus bloqueios emocionais. Começa a observar quando você está levando para o pessoal. Começa a observar. E começa a observar como que você compra. Como é que é o seu comportamento de compra. Quais são as falhas que você não admitiria, mas que você faz e nem percebe. Começa a observar. Agora, um ponto que eu quero trazer aqui também é o seguinte. Não se limite ao seu comportamento de compra. Porque existem outros comportamentos também. Quem se limita ao seu próprio comportamento de compra não consegue cobrar mais. Consegue olhar só para o próprio bolso. Você não pode ficar olhando para o seu próprio bolso. Tipo assim, isso aqui tá caro para mim. Eu vendo esse item aqui, ele tá muito caro para mim. Eu não compraria. Aí você fica com vergonha de vender. Você fica com vergonha de oferecer. Mas tem gente que isso aqui não é nada. Eu tenho um amigo médico que se ele cobra 20 mil, se ele cobra 80 mil, dependendo da pessoa, não faz diferença nenhuma. A mulher, ela tem um helicóptero à disposição dela. Você tem noção do que é isso? A mulher, ela... Teve uma mulher que foi fazer consulta com ele.
Ela tinha voltado de Paris para fazer a consulta e ia voltar de volta. Cara, só para você levantar voo num jatinho é uns 30 mil reais. Só para levantar voo, só para tirar ele do chão. Você tem noção do que é isso? Aí uma pessoa, se ela vai pagar 20 mil numa cirurgia, ou se ela vai pagar 80 mil, não faz tanta diferença. Tem gente que tem muito dinheiro. Se a pessoa vai pagar 20 reais da sua unha, ou se ela vai pagar 60, 70, se ela vai pagar 120 no seu alongamento, ou se ela vai pagar 220, tem gente que não faz diferença. Existem públicos e públicos. Por isso que você não pode ficar pensando com o seu bolso. Por isso que você tem que pensar que público que você quer atender. Se você ficar pensando em vender luxo para um público que não tem condições de comprar luxo, você está mirando no público errado. Você tem que mirar no público certo. Como que mira no público certo? Através da sua transformação. É por isso que eu falo muito de imagem pessoal, por isso que eu falo muito de refinamento como pessoa. Quando você começa a conversar melhor, quando você começa a acertar os plurais das frases, às vezes a pessoa fala de uma maneira não elegante, às vezes ela come plural. Parece besta, não tem nada a ver com o cabelo, tem tudo a ver. Quando você fala melhor, você se conecta com uma pessoa acima. Quando você tem um refinamento cultural, quando você treinou seu olhar, quando a sua técnica está moderna. Técnica moderna mesmo. Não é só, tipo, eu já sei fazer, eu faço um trabalho legal. Só a técnica tá moderna, vamos bater aí com os 10 profissionais referências da área. Seu iluminado bate de frente? Se não, não, sua técnica não tá moderna, precisa estudar, precisa se capacitar, precisa entregar uma coisa melhor. Às vezes você julga demais seu cliente, mas a sua entrega não tá moderna. Ela tá até boa, mas tá ultrapassada. Então tem que olhar para isso. E aí você vai começar a atrair um cliente novo. Seu espaço vai contar também. Tudo. É claro que é uma escadinha. Você não quer atender a pessoa do super luxo quando você está começando. Não vale a pena. Eu já ajudei pessoas que atendiam no próprio quarto. A cliente deitada na cama. A minha esposa era assim. A cliente deitava no colo dela, ela fazia design de sobrancelhas dela. Começou a crescer, começou a atender cliente de luxo, cliente que viajava para fazer sobrancelha com ela. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Só que dentro desse começo, dentro desse crescimento, você vai enfrentar e você vai encontrar vários tipos de clientes diferentes. Você tem que entender de comportamento de compra. Você tem que entender como que elas pensam. Você tem que não se limitar ao seu dinheiro, mas pensar que tem gente que tem dinheiro para gastar e não tá nem aí. E tem gente que tá contando moeda. Entendendo disso, muda completamente as coisas para você. O jogo muda para você. Tem gente que fala que tem dificuldade com venda. Venda é empatia. O que é empatia? É você conseguir enxergar o mundo nos olhos da outra pessoa. Treina isso. Treina isso que você vai ficar boa de vendas. Enxergar o mundo nos olhos da outra pessoa. Quanto mais empatia você tem, mais você vai conseguir se conectar com essa pessoa. Mais você vai conseguir entender o mundo como ela está vendo. Tá bom? Então, assim, vamos colocar aqui as chaves dessa live. Não levar as coisas para o pessoal. Não depositar sua felicidade nas ações dos outros. Não pensar com o seu próprio bolso. Mapear o seu comportamento de compra. Não se limitar somente ao seu comportamento de compra. Dá uma olhada nos bloqueios emocionais. Às vezes você está com um problema de abandono aí, você está com medo de tomar não de cliente. Às vezes você não se sente amada e está com medo de tomar não. Cada não te machuca, está machucando teu ego, você não tem confiança. A pessoa que não tem confiança, a pessoa que não tem autoestima, ela não consegue tomar não, ela não aguenta, não suporta, é machuca, dolorido. Ela está sendo rejeitada. Se você já lidou com... lideu... Nossa, tá difícil esse verbo aqui, viu? De lidar. Lidar é lideu. Nossa, deu branco aqui nessa palavra. Mas enfim, se você teve que conviver com a rejeição muitas vezes, você vai ter problema com venda. E o que tem que fazer? Tem que desbloquear, tem que olhar para isso, tem que encarar o problema de frente. Como que encara? Você ressignifica o problema, dá um significado novo, perdoa a pessoa e começa a viver esse novo significado. Enfrenta isso, vai de frente. Você tem vergonha? Descobre onde é essa vergonha, o que aconteceu, ressignifica, perdoa o que aconteceu e começa a encarar a situação. Você vai desbloquear, vai ficar fácil para você. Tá? E se precisar de ajuda, me manda um direct aí, fala, eu vi essa live, eu quero desbloquear, eu tenho bloqueios emocionais.
A gente trabalha em mentoria, as pessoas pensam que é só marketing, mas não. A gente está trabalhando em cima disso exatamente. Porque se você não desbloqueia, você não consegue fluir na tua vida. Então, se você viu essa live e fala, olha, eu vi a live do comportamento de compra, eu quero entender mais sobre bloqueios, quero caminhar junto com você. Me manda lá um direct que a gente vai conversar, eu te faço uma proposta para você trabalhar comigo junto do portal. Lá no portal tem vários conteúdos sobre, e a gente trabalha muito sobre isso. Tá bom? Se você é nova aqui, cada live dessa fica salva no Spotify. Link tá na minha bio. Tem o link no destaque podcast também. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente, segue o podcast, vai dirigir, vai trabalhar, vai cozinhar, bota um fone de ouvido. Sempre vai ter uma mensagem que vai tocar teu coração, às vezes vai te confrontar e às vezes vai te dar uma sacada valiosa pro seu negócio. Tá bom? É isso, assim que eu encerro a live de hoje. Cara, hoje foi forte, valioso. O que eu ensinei aqui pra vocês foram sacadas que eu demorei vários tempos da minha vida pra conseguir assimilar, conseguir entender, resumir tudo isso numa live curta. Vai lá e aplica de verdade. Não fica só ouvindo o que eu tô falando, não. Tá bom? Começa a identificar teus erros e começa a encarar esses erros. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Quero que você feche seus olhos e se concentre somente na sua respiração. Isso é um dos exercícios mais importantes que existem. Acalma teu coração, reduz o batimento cardíaco, coloca a tua mente no presente. Quando você tem com a sua mente no presente plena, a sua oração ela fica mais forte. A sua mentalização fica mais forte, porque você está aqui no agora, você não está na ansiedade. Então, sempre que você vai orar com você mesmo, respira fundo 3 vezes. Você vai se centrar. A sua conexão com Deus é o quê? A sua mente. Sacou? Então vamos lá. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando somente na sua respiração e nos sons que tem à sua volta. Nada mais do que isso. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por estarmos aqui reunidos, por mais essa live, por mais esse tijolinho sendo construído de uma grande obra. Mais um tijolinho que a gente coloca nessa obra. Do melhor ano de nossas vidas, um ano de maior crescimento, um ano de maior realização, um ano de maiores conquistas. Que o Senhor nos abençoe, direcione, ilumine, nos dê força, energia, motivação para realizar, para conquistar, para fazer aquilo que tem que ser feito. Que o Senhor nos ajude a trabalhar em cima dos nossos bloqueios, que venhamos ressignificar os nossos bloqueios em força para o nosso propósito, que venhamos ter mais empatia com o outro, que venhamos ter mais percepção, porque percepção é uma das habilidades mais importantes que temos que adquirir. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Eu tô muito contente em ver que ontem eu tava conversando com a Lidiane. E a Lidiane tá tendo um resultado assim profundo na vida dela. A Lidiane é a pessoa mais frequente aqui das lives. A Dila também. E é impressionante, cara. Impressionante. O financeiro dessa mulher, ele mais do que dobrou. Conteúdo, vergonha, uma pessoa que estava pensando em desistir. É muito legal eu ver isso, que esse trabalho assim tá dando um fruto muito forte. A Lidiane tá lá no portal, tá na mentoria. É muito legal ver isso de perto, né, Lidiane? Fiquei muito contente com o direct que você me mandou. A Dila também tá em contato frequente também. Dila é mentorada de muito tempo, desde a época que eu comecei. Eu vejo a evolução da Dila lá de trás, a técnica dela, comportamento, essa questão de tirar férias. A Dila falou pra mim, pô, eu nunca tirei férias. Só agora, nos últimos tempos, eu já vi ela tirando férias um monte de vezes, saindo com a família. Cara, isso é muito legal. A mentoria virou a minha vida 1000%. É muito legal ver isso. E esse projeto que eu comecei dessas lives, eu comecei em novembro. Eu falei que eu ia fazer até fevereiro, mas eu já estava no meu coração de continuar fazendo. E tá sendo um projeto muito legal.
Muito bacana. Muita gente me fala que só vê no Spotify, muita gente me fala que só vê a gravação. Algumas pessoas estão flutuando, às vezes vem no ao vivo, às vezes não vem. É um horário muito cedo, nem sempre eu tô conseguindo começar pontualmente, a vida acontecendo, desafios. Hoje mesmo eu tô com as crianças aqui, as crianças estão correndo aqui pela casa. Mas é um projeto assim que tá sendo muito transformador, sabe? Dou graças a Deus todo dia por ter começado isso. Isso aqui tá sendo transformador pra mim também. Eu desbloqueei muitas coisas dentro de mim. Às vezes eu tô falando pra vocês, mas eu tô falando pra mim mesmo. Às vezes eu tô reforçando coisas comigo mesmo. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu posso fazer uma live sobre isso. Mas quando você está ensinando uma coisa que você aprendeu, você está aprendendo mais. Você está trazendo aquela coisa de um lugar adormecido no seu cérebro para um lugar de ação. Isso faz com que você aprenda mais. Quando você está ensinando, você fica, mas como é que faz isso? Mas como é que faz isso? Um exemplo. Aí você começa a expandir, pensar naquilo e você fica muito melhor naquilo. Então, quando eu falo de desbloqueios com vocês, quando eu falo de inteligência, quando eu falo de refinamento, cara, isso aqui tá me melhorando tanto, 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 tanto. Eu posso dizer com toda a profundidade que esse está sendo o melhor ano da minha vida. Cara, eu cresci nesse ano de uma maneira que vocês nem imaginam. Assombrosa. Assombrosa. E olha que eu vim de um ano de faturamento recorde. Esse ano eu não estou com um faturamento a nível do ano passado ainda. Mas o nível que eu estou crescendo, estruturando meu negócio, estruturando minhas coisas, estruturando meu intelectual, os depoimentos que vocês estão trazendo, as conexões que a gente está fazendo, cara, a gente está construindo algo grandioso. Grandioso mesmo. E eu estou muito contente. Essas lives, eu posso dizer que elas são um dos principais fundamentos para isso. E eu quero agradecer de coração você que vê sempre ao vivo, você que está vendo as gravações, você que apareceu aqui do nada. Continua. Simplesmente continua. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Tem muito conteúdo no perfil, tem muito conteúdo no Spotify. Esteja aqui, vai te ajudar. Vai ter sempre uma mensagem que vai tocar teu coração, vai ter sempre uma mensagem que vai fazer você despertar. Porque a vida, a rotina, ela é muitas vezes traiçoeira. A gente tem dois pontos traiçoeiros. Eu falo isso para muita gente que entra na minha mentoria. Primeiro ponto é o sucesso. Quando você bate o sucesso, você se sente autossuficiente. Quando você bate sucesso, você começa a relaxar em um monte de áreas. E aí quando você começa a relaxar em um monte de áreas, você cria o cenário para você decair. Você cria o cenário para os seus negócios caírem. O sucesso, estrondoso principalmente, ele faz você abaixar a guarda. Quando você abaixa a guarda, você cai. Seu faturamento cai, seus negócios caem. Então toma cuidado com isso. A outra armadilha é o quê? É quando não tem nada acontecendo, quando você está no deserto. Quando você está no deserto, aí a pessoa pega e para de vir na live, para de aparecer na mentoria, para de fazer o que tem que ser feito, para de postar, para de estudar. A vida dela cresce? Não. Para você chegar na Terra Prometida, você tem que passar pelo deserto. Bom dia, Carol. Muito legal ver você aqui. Você tem que passar pelo deserto. E é no momento do deserto que você não pode desistir. É no momento do deserto que você tem que continuar. Fala aí, Lidiane, você tá aqui todo santo dia. Dila também tá aqui todo santo dia, sempre vendo. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em parar? Agora fala o resultado que você teve. Fala o quanto que transformou. São nesses dias que parece que não está acontecendo nada. São nesses dias que você vai na força do ódio mesmo, mas você vai. São esses dias que estão construindo algo grandioso na tua vida. São esses dias que estão fazendo você crescer, você se desenvolver. Não subestime um tijolo. Cada tijolo forma uma obra gigantesca. Cada esforço, cada dia comum. E eu digo mais, as melhores memórias da sua vida, elas vão vir de dias comuns. Começa a olhar para trás. Você vai lembrar de um dia que você estava na casa da sua avó, um dia aleatório, um dia que você estava comendo um mingau, um dia que você estava no sofá e a sua mãe falou alguma coisa. As suas melhores memórias são nos dias absolutamente comuns. Não subestime os dias comuns, não desanime nos dias comuns, não se afaste nos dias comuns. Eu vivo falando para os meus mentorados, cara, a água baixou, levanta a cabeça, e agora que a gente tem que estar junto. É agora que a gente tem que se conectar. As pessoas tendem a parar no deserto. Lê Bíblia, lê o Êxodo do Egito. Começa a ler o Êxodo do Egito que você vai ver o seu comportamento. O dia que faltar água, você vai querer parar.
O dia que faltar comida, você vai começar a xingar o mestre, você vai começar a desistir do caminho, você vai começar a falar em voltar para o Egito, voltar para a escravidão, voltar para o ponto zero, fechar o seu negócio, parar, desistir. É isso o comportamento humano. O dia que falta, você começa a se rebelar contra o seu propósito. Isso que não tem que acontecer. Você tem que criar forças e continuar, avançar. Porque é no dia que não está acontecendo nada que você está construindo uma grande obra. É no dia que não está acontecendo nada que é o dia que você vai continuar e você vai vencer. Eu já vi muitas pessoas vencerem. Já vi muitas pessoas ficarem pelo caminho também. E eu posso te afirmar, o principal ponto é esse, é você não desistir. É você continuar mesmo naquele dia comum. E eu já vi muita gente ficando para trás por causa do dia comum e por causa da vitória. Muitas pessoas eu já vi parando porque estava vencendo. Depois decaiu, teve que continuar. Eu cheguei em você no desespero, pensando em desistir. Cheia de traumas e bloqueios. Eu só tenho a agradecer a Deus a você, porque quando te conheci estava para desistir. Eu ouço isso com frequência. E eu quero dizer que não sou eu. São vocês. Cada um de vocês tem um potencial gigantesco que vocês nem imaginam. Tem uma palavra que todo mundo sabe, mas ninguém acredita. Eu acredito nisso profundamente. Eu cheguei nisso daqui. E quando eu cheguei nisso daqui, cara, eu sei que nada pode me parar. Isso aqui mudou minha vida. Sabe o que que é? É você realmente acreditar que você é a imagem e semelhança do Criador. Você não acredita nisso. Você não acredita nisso. O dia que você acreditar, você vai entender. Pô, se o Criador, ele não é um bêbado de um boteco que está falando uma conversa à toa. Se ele é todo poderoso, onipresente, onisciente. Se ele pode tudo, eu também posso. Eu posso tudo, eu sou uma realeza. Quando você entende isso, não importa a pessoa que está falando mal de você ela é na esquina. Não importa a pessoa que não está te amando. Não importa a pessoa que está querendo te sabotar. Não importa a pessoa que te disse não quando você quis vender para ela. Não importa. Não importa a pessoa que não teve lealdade com você. Não importa. Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Você já foi aprovada. Você já foi aprovado. Já era. Só que você não está vivendo assim. Lá em Gênesis, no início, ele falou assim: dominai sobre todas as coisas. Você não está dominando sobre todas as coisas. Nem sobre o teu corpo você está dominando. Você quer não comer, mas seu corpo manda você comer, você come. E entra na compulsão alimentar. Na questão da reprodução também, instinto sexual. Na questão do não acordar da cama. Na questão do falar mal do outro. Na questão do ouvir falar mal do outro. Na questão do tomar um não e ficar chateado. Na questão de qualquer pessoa tirar você do sério, tirar a tua paz. Na questão de levar tudo pro pessoal. Você não está se dominando. Você não está dominando sobre todas as coisas. Você não está vivendo como imagem e semelhança do Criador de verdade. Muito bom dia, Amanda. Você não está vivendo assim. Talvez você nem acredite nisso profundamente. Eu quero que você medite em cima disso. Escreva isso. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Tô falando sério. Começa a pensar nisso durante essa semana inteira. Começa a afirmar isso e começa a pensar a profundidade disso. O dia que você chegar na profundidade disso, nada vai te abalar. Resultado financeiro nenhum, boleto nenhum, ninguém, Lula, comunismo, fome, nada vai te abalar. Se a sua profissão acabar hoje, você vai se reinventar. Eu vi um monte de gente surtando por causa daquele ácido glioxílico, acho que é isso. Ah, meu Deus, acabou, vai acabar o alisamento, vai acabar minha profissão. A maioria disso é histerismo coletivo. O formol está aqui até hoje. Mas, e se acabar? Se acabar, você vai se reinventar, porque você é a imagem e semelhança do Criador, cara. Eu vi o dia que teve um apagão em Portugal aqui. Cara, um monte de gente histérica. Um monte de gente correndo no mercado, levando galões e galões de água, papel higiênico. As pessoas se esqueceram do Covid-19, que aconteceu a mesma coisa. Aí chegou no outro dia, teve luz. Não teve guerra, não teve nada. As pessoas foram no mercado devolver papel higiênico, devolver um monte de água. É insanidade. Não tem que entrar em delírios coletivos. Você tem que dominar. Se você não está dominando, se você não entendeu isso daqui, cara, o foco está nisso, essa identidade. Você é a imagem e semelhança do Criador, você nasceu para dominar. Então, independente do que acontecer, você tem que dominar. Começa a ti mesmo.
crise, dificuldade, problema. Nada disso. Se tirarem tudo de você, você vai continuar sendo feliz. Se tirarem qualquer coisa de você, você vai continuar sendo feliz. Qualquer coisa. Se a sua profissão deixar de existir, você vai arrumar alguma coisa. Porque você é imagem e semelhança do Criador. Nada é impossível para você. Ele não vai te desamparar. E você tem poder criativo. A grande sacada é criador. Imagem e semelhança do Criador. Você é uma criadora também. No hebraico, quando Deus cria o sexto dia, ele fala assim que sexto dia, assim foram criados os céus, a terra, todo o seu exército. E Deus cessou, usam-se a palavra descansar, mas não é Deus descansou, ele cessou. A palavra é shavat. Shavat em hebraico significa cessou, parou. Toda a tua obra que Deus criara para fazer. Isso aqui também não é traduzido. Deus criou o mundo para fazer. O que significa isso? Ele criou um mundo imperfeito de propósito para você aperfeiçoar. Um mundo com fome, com dificuldades, com problemas, com altos e baixos, para você desenvolver o seu máximo potencial. Para você desenvolver o teu lado criador, o teu lado Deus. Você não fica pedindo perdão para Deus sobre coisas que você não merece. E por que você não perdoa as pessoas que não merecem? Você não fica pedindo misericórdia. Por que você não tem misericórdia, muitas vezes, de si mesma? A chave está aqui. A chave está nessa palavra que eu te falei. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você foi feita para dominar sobre todas as coisas. Começa a desenvolver esses atributos. Aí você vai ter uma fé inabalável. Nada vai te parar. Nada vai te desanimar. Boleto nenhum vai tirar tua paz, porque o boleto não é o teu senhor. Você que domina sobre os boletos. E se ele está atrasado, você não conseguiu recurso. Se você não tem o dinheiro, você não conseguiu. Mas o dinheiro, ele não te domina. Nem a abundância dele e nem a falta dele. É isso que eu tenho para te dizer hoje. Essa mensagem nem faz parte do tema, mas é aquilo que você precisava ouvir, porque eu senti no meu coração de estender e falar isso. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. Se você gostou disso aqui, você quer andar junto comigo, quer trabalhar junto comigo, me manda um direct. Mas não deixa para depois, não. Às vezes você não toma decisões na sua vida. Toma decisão, se eu toquei teu coração. Chama, me manda um direct, fala dessa live. Estava na live que você estava falando sobre comportamento de compra. E eu quero saber sobre o portal. Quero andar junto com você. Manda lá. Vai ser um prazer imenso acompanhar você na sua jornada, trabalhar em cima dos seus bloqueios e trabalhar em cima do seu crescimento profissional. Lá no meu destaque tem vários resultados financeiros, muitos mesmo, de dar câimbra no dedo de tanto passar. Mas o maior resultado não é esse. Não é esse. Pode ter certeza que não é esse. Tem casamentos sendo reatados, tem vidas com mais propósito, tem pessoas a ponto de desistir que melhoraram, tem bloqueios e bloqueios que foram resolvidos. Eu quero te chamar para isso, para viver o teu propósito com plenitude. Eu não tô aqui para te salvar, eu tô aqui para abrir teus olhos, porque você vai se salvar. Você já tem tudo dentro de você. Você é a imagem e semelhança do Criador. Eu acredito nisso. Agora você tem que começar a acreditar nisso. Fica com Deus. Tamo junto. Pode contar comigo. Tchau, tchau.